Eu não tô nem um pouco confortável agora. Minha língua tá queimada, eu tenho várias coisas pra fazer. O máximo de conforto que eu me permiti foi sentar aqui no meu sofá improvisado. Decidi falar de olhos fechados porque não tem porquê olhar pra fora quando eu tô olhando pra dentro. Então, é isso aí. Há muito tempo eu queria fazer um vídeo falando sobre a confusão que é a minha vida, os meus pensamentos, as coisas que passam por dentro da minha cabeça que nem eu entendo. E às vezes, mesmo quando eu racionalizo e de certa forma entendo, dou uma justificativa, um porquê, nunca parece chegar de fato na raiz do problema. E com raiz eu não digo um motivo específico, mas de fato, fato mesmo, a raiz do problema que eu nem sei se é um problema, que eu nem sei como definir, ou se eu deveria definir, ou se é possível definir. Eu parei para pensar agora, provavelmente a minha voz tá saindo de forma totalmente desemocionada, como de costume. E isso é mais uma coisa que tá, pra mim, como qualquer outra insegurança. Porque as minhas emoções não são tão visíveis, tão aparentes, tão protuberantes, tão intensas, tão desafiadoras, tão ilimitadas, tão desinibidas, tão intensas, vivas, contagiantes. Quanto das outras pessoas, isso é um problema, isso é outra forma de viver, mas por quê? Essa é a minha, porque eu não sei, talvez eu só consiga enxergar tantos problemas porque é a forma como eu vivo, eu percebo que me afeta de diversas formas, inclusive negativamente. Muitas pessoas acham que eu sou forte, que eu não tenho emoções, que eu não tenho sentimentos, que eu sei esconder, e eu nem sei ao certo qual é a verdade, eu nem sei se eu escondo eles muito bem ou se de fato eu não tenho com tanta precisão quanto a maioria das pessoas e eu não entendo isso. E eu nem sei se um dia eu vou entender ou se um dia alguém vai entender ou se é possível entender. Provavelmente sim, mas tá passando por essa fase de entendimento é complexo. Tudo parece óbvio, tudo que é lógico parece óbvio. Então, eu sei que quando eu entender a lógica por trás disso, vai me soar óbvio, mas agora só me soa confuso, só me soa como tá respondendo um questionário de um assunto que eu nunca ouvi falar. Tá respondendo uma equação, tá tentando. É como tá tentando fazer uma equação que eu perdi a explicação ou eu me distraí enquanto ela estava sendo feita e agora eu tô aqui olhando para essa conta gigante e eu não sei nem por onde começar, eu não sei nem o que aplicar, eu não sei o que fazer além de ignorar ou fugir ou zerar ou pedir ajuda, pedir uma nova explicação ou ir atrás eu mesma
dessa explicação, mas de qualquer forma, isso seria uma ajuda, não? Isso seria eu me ajudando. E é o que eu tô tentando fazer agora. Mas pra isso eu preciso falar o que eu penso, preciso me expressar, preciso colocar pra fora todas essas coisas que até então só ficam dentro. E eu já entendi que quando eu coloco pra fora, elas se tornam um pouco mais verdadeiras do que quando eu mantenho elas só pra mim. Porque é como se mesmo que ninguém ouça isso, de certa forma eu falei. E se eu falei, já é um ato muito mais corajoso do que um mero pensamento. Um mero pensamento que eu não sei nem dar forma, não sei nem expressar. É como se, por eu não sentir tanto, ou por eu de algumas formas sentir demais, a única maneira de eu conseguir controlar essa inaptidão de agir de maneira espontânea, agir de maneira sentimental, agir de maneira emocional, fosse racionalizando tudo, racionalizando cada passo que deveria ser habituado, que deveria ser espontâneo, natural, emocional. Eu não consigo fazer de outra forma que não racionalizando. Isso faz com que eu chegue longe nos pensamentos. Isso faz com que eu pense em diversas alternativas e a árvore vai só crescendo para baixo, para baixo, para baixo e nunca chega a um ponto final, nunca chega a um nó do folha. Já cheguei em termos técnicos de computação, mas o que eu quero dizer é que é um crescimento infinito. Alguma coisa precisa parar no meio, seja por falta de memória, e geralmente é isso que acontece, ou por encontrar a melhor solução possível, só que ela nem sempre está disponível e, na maioria das vezes, nem ela se mostra a melhor solução quando eu paro para pensar depois em outras ou simplesmente depois de eu colocar em prática. É como se não existisse nenhuma solução perfeita e, de fato, eu acredito que não existe, mas ao mesmo tempo isso me perturba, porque se não existe a melhor solução, qual é a solução? Se todas estão no mesmo nível, se todas podem gerar conflitos, se todas podem me levar para caminhos similares ou opostos, ou sei lá, qual é a melhor solução? O que eu faço para decidir? Como que eu vou me deixar levar pelo meu sentimento momentâneo para tomar essa decisão quando eu não o tenho? Quando ele não aparece, quando ele não vem. Às vezes, quando eu tô deslocada ou quando eu tô um pouco menos pensativa, digamos que eu fui em um lugar e eu acabei bebendo. E aí meu cérebro não tá mais racionalizando da mesma forma como antes. Assim eu consigo sim sentir alguma coisa e consigo deixar de lado a minha razão e agir de maneira impulsiva, mas agir, ao menos agir. Eu me arrependo depois e me mantenho racionalizando, só que eu penso, não tem o que fazer, não tem mais como mudar isso, então só aceita, só deixa passar, porque não vale a pena pensar sobre o que é inútil pensar sobre alguma coisa que eu não posso mudar, que eu não posso controlar. Não vale a pena esforçar
se esforçar, não vale a pena dedicar raciocínio, não vale a pena dedicar energia para algo que eu sei que não vai mudar. Então eu não faço, mas aí eu me pergunto se esses momentos de arrependimento não são meramente fruto de eu estar tomando um passo para fora da minha zona de conforto, de eu estar indo em cheio em um caminho um pouco mais confortável. E esses arrependimentos me soam como algo bom no final das contas. Significa que eu não segui o script que eu estava predestinada a seguir. Mas por que então eu me arrependo? É como se a zona de conforto e a zona de desconforto tivessem uma linha tênue entre arrependimento e coragem, entre querer fazer, querer desfazer, querer refazer. É como um desconforto necessário. E a única forma de assumir ele e de fato se permitir ficar desconfortável é apreciando o que esse desconforto pode gerar. Apreciando o fato de que se a minha vida inteira eu vivi confortável e nesse conforto, mesmo nele, eu me sinto desconfortável. Eu me sinto como eu tô me sentindo agora, eu me sinto angustiada, perdida, confusa. E nenhum desses sentimentos é de fato confortável. Então, se mesmo nesse conforto eu me sinto assim, será que não é justamente no que me parece ser desconfortável agora que eu vou começar a sentir um conforto verdadeiro? Como se eu estivesse fingindo pra mim, fingindo que eu tô confortável assim, da forma como eu tô, sendo que no fundo eu sei que isso não é verdade. Mas eu também não consigo aceitar que no desconforto vai ser onde eu vou me sentir melhor. Porque alguma coisa me impede, essa barreira gigantesca que eu criei sobre mim, me impede de ver conforto lá. E também me bloqueia de tentar coisas novas, tentar coisas que me parecem erradas, que me parecem piores. Eu percebo como as coisas são diferentes fora de mim, nas outras pessoas. E eu não sei se eu vejo conforto nelas também. É como se no fundo todo mundo estivesse desconfortável. Mesmo eu na minha zona de conforto, mesmo elas na zona de conforto delas, e mesmo nós tentando ficar desconfortáveis. Parece que o conforto e o desconforto estão em todo lugar. Não existe de fato uma zona de conforto e uma zona de desconforto. É como se existisse simplesmente uma zona e ela fosse confortável e desconfortável na sua maneira, de todas as formas, exceto num ponto de equilíbrio muito, muito preciso, muito específico e muito difícil de alcançar, como qualquer equilíbrio, como qualquer forma que não seja extrema, é difícil chegar lá. Se ambos os lados pendem para o desconforto, se ambos os lados pendem para o conforto, que é também desconfortável, como se manter no meio, como se manter alinhado
ao conforto, ao desconforto, entender ambos como uma coisa boa, tanto os momentos confortáveis quanto os momentos desconfortáveis. Entender eles como necessários. Talvez não seja nem exatamente algo em relação a ser bom ou ruim, ser certo ou errado, mas necessário e real. Tudo que é real é necessário, tudo que é necessário uma hora vai se tornar real. Querendo ou não, porque as coisas não acontecem do meu jeito, as coisas não acontecem do jeito de ninguém, as coisas não acontecem no cenário ideal, elas acontecem no único cenário possível, que é o que foi, é o que é o cenário real. Talvez a minha racionalidade seja o que me leve a essa linha de pensamento e talvez seja isso que faça com que eu me pareça tão apática por não considerar na maioria das vezes um certo, um errado, e sim algo que me ajuda ou me prejudica, algo que me incomoda ou não me incomoda, algo que me afeta ou não me afeta, algo que vai me tirar a atenção ou que vai me manter atenta, algo que vai me distrair ou vai me fazer focar, e eu prefiro sempre o que vai me deixar o que vai me manter focada, o que vai me manter ali, naquele momento, no flow, querendo fazer o que eu tô fazendo, querendo continuar, mesmo que eu esteja claramente em um caminho difícil, mesmo que eu não esteja confortável, mesmo que eu esteja pisando fora da minha zona de conforto ou dentro, ou eu me mantenho ali por tempo suficiente até que eu decida ou terminar por conta própria, ou que de alguma forma eu tenha sido impedida de seguir por algo que não sou eu que controlo. Mas até mesmo isso, eu fico de olho, eu fico atenta. E entendo quando tá lá, eu entendo quando algo que eu não controlo pode interferir. E eu ajo mesmo assim, eu continuo até que isso me impeça. Porque eu sei que até lá ainda tem um longo caminho, um bom caminho, um útil caminho, um necessário caminho, um caminho real para percorrer, para entender, para aceitar, para descobrir. Acho que essa é a palavra, descobrir. Eu descubro várias coisas, mas é como se eu nunca tivesse descoberto nada. Já estava tudo ali, já era tudo para ser o que foi. Eu não controlei nada, eu não fiz nada realmente fora do que já estava previsto. Mesmo as coisas que eu não havia previsto já estavam previstas, é assim que eu sinto. Eu prevejo várias coisas, mas a maioria delas, não. E essa imprevisibilidade é previsível. E ao mesmo tempo, ela faz com que eu pense que mesmo as coisas que eu previ eram imprevisíveis. Elas só foram previstas por mim porque deveria ser assim. E dessa forma, isso as tornou imprevisíveis, porque se foi uma previsão minha, não era uma previsão real, ou era? Era só uma interpretação, uma expectativa minha. E aconteceu. Mas não aconteceu porque eu previ. Eu previ porque era para acontecer? Não também. Eu não previ porque era para acontecer. E nem aconteceu porque eu previ. Eu simplesmente previ. Então,
Se tudo que eu prevejo pertence à minha zona de conforto, significa que eu devo buscar mais coisas imprevisíveis, mais coisas que eu não conseguiria prever mesmo se tentasse, mesmo se racionalizasse por muito tempo. E talvez isso seja o que vai me levar para fora da minha zona de conforto. Se eu tô tão imersa na minha zona de conforto, significa que o equilíbrio tá no meu desconforto, mas não no meu desconforto extremo. Só que para entrar em equilíbrio, eu preciso passar por ele. É como se eu tivesse com o braço estendido para a direita, mas precisasse ficar no centro. Eu não vou conseguir me locomover até o centro se eu esticar o meu dedo mindinho para a esquerda. Eu só vou conseguir se eu esticar totalmente o outro braço para a esquerda, certo? Se eu tentar de pouco em pouco, eu vou pender. Vou continuar pendendo para a direita. Agora, se eu for com tudo, se eu me jogar para fora, se eu simplesmente ir, considerando que eu já tô totalmente pendida para um lado, se eu simplesmente ir pro outro, eu não vou pender a ele. Eu vou pender ao equilíbrio, é assim que eu penso. E é por isso que eu sou tão extrema. E é por isso que esse extremismo me leva a tanto desconforto, que eu considero necessário, mas ao mesmo tempo inegavelmente desconfortável. E é dessa forma que eu vou. Talvez exista outra alternativa, sim. Talvez eu consiga despender de um lado e ir pendendo calmamente pro outro e me ajeitando de forma equilibrada ao equilíbrio. Mas não é o que eu faço. Eu não me equilibro de maneira equilibrada, eu me equilibro de maneira extrema, desequilibrada. É possível encontrar o equilíbrio no desequilíbrio? É possível? Eu não sei. Mas é isso que me motiva a tentar uma nova forma de buscar pelas coisas, porque o lógico é eu me manter em equilíbrio, só que eu já não tô, eu já tô fora dele. Se for lógico se equilibrar para se equilibrar, como raios eu vou me equilibrar se eu não tô equilibrada? Se eu preciso de equilíbrio para me manter equilibrada, não vai fazer o menor sentido, porque eu preciso de algo que eu não tenho para ter. Para mim não faz sentido, para mim não é uma coisa lógica. Então, todas aquelas ideias de que o cenário ideal, o cenário perfeito é viver em equilíbrio e esse equilíbrio é feito através de equilíbrio, me parece absurdo. O equilíbrio não vem do equilíbrio, o equilíbrio vem do desequilíbrio. Se ele viesse do equilíbrio, ele seria impossível de alcançar, porque precisaria ter para estar. E aí? E se não tem? Como que vai estar? Sem ter? Se precisa ter para estar? Não faz sentido. E é dessa forma que eu vou me equilibrando no desequilíbrio. E dessa forma que eu vou me mantendo confortável no desconforto. E é também dessa forma que eu vou mantendo meu desconforto, o meu conforto. Sabe? Tudo tá onde deveria estar, ou as coisas simplesmente estão onde elas estão e cabe a mim tirar elas do lugar. Cabe a mim mudar. É assim que eu penso. Cabe a mim mudar. Mas como? Por onde eu começo? Aí que tá. Eu começo simplesmente colocando pra fora os meus pensamentos, que é o que eu tô fazendo agora. E eu quero ter coragem de
parar de falar sozinha, buscar uma forma de me identificar, uma forma de perceber que não sou só eu que tô tentando. Porque, mesmo que seja só eu, tudo bem. Só que eu paro pra pensar e eu só tenho essa confiança de estar fazendo isso agora, porque eu percebi que outras pessoas também estão assim. Outras pessoas também já foram como eu, e eu negando ou não a sociabilidade do meu cérebro. Se nós não fôssemos um ser social, eu não estaria aqui agora, no conforto do meu apartamento, sozinha, falando sobre isso. Eu teria que pensar em diversas outras coisas que eu não tô pensando agora. Que eu não precisei pensar, que eu não precisei estudar, planejar pra estar aqui. Eu estaria muito atrás na sociedade. Eu estaria muito atrás de mim. Eu estaria muito atrás da minha linha de pensamento. Não faz sentido. A minha natureza pode ser introspectiva, mas eu valido a sociabilidade. Eu valido ela agora. Não foi sempre assim. Eu costumava gostar de ser antissocial. E gostar de fazer tudo sozinha. E gostar de ficar lá. Só que eu percebi que isso era só uma fachada, porque na verdade eu tratava o mundo como se a forma como ele fosse, a forma como ele tivesse, fosse conveniente, mas fosse simplesmente essa. Eu não percebia o quanto de esforço as outras pessoas tinham colocado no mundo para ele estar da forma que ele está agora. E mesmo que eu fizesse, eu só fazia de maneira negativa. Ah, as pessoas têm tudo isso agora, beleza, mas o mundo tá poluído. Mas as florestas estão sendo destruídas, mas os oceanos estão destruídos. E não que isso não seja verdade, mas quando tu para pra pensar só nisso, é como se toda a parte boa, toda a parte conveniente não servisse pra nada, e ela serve. Porque eu só tô tendo essa reflexão agora porque ela tá ali. Se ela não tivesse, eu estaria preocupada com ela. Entende? Não só julgar as coisas que estão erradas, mas também apreciar as coisas que estão certas, as coisas que são úteis. É isso que eu preciso. E é isso que sempre foi um pouco deturpado pra mim. Ver o lado bom das coisas. Isso é uma falta de sentimentalismo. É o que a falta de sentimentalismo me trouxe. É essa coisa de não sentir muito. Só pensar em problema e solução, problema e solução, problema e solução. Foi isso que fez com que a minha mente se tornasse tão neurótica, tão irracionalmente irracional, tão presa nessa ideia de que tudo que eu fizer pode dar errado. Tudo que eu fizer pode gerar um conflito, gerar um problema. E aí eu vou ter que pensar na solução desse problema que eu poderia ter evitado se eu não tivesse feito nada. A minha mente fica vagando nessas ideias o tempo todo. Toda hora ela não desliga, não importa o que eu tô fazendo. No fundo ela tá pensando sobre essas coisas e eu me incomodo às vezes com isso. Nem sempre, mas às vezes. Porque é como se a forma como eu existisse fosse errada, mas quem me fez acreditar nisso? As pessoas dizem que não é ser humano agir assim. Não é ser humano ser tão racional. Não é ser humano, mas é ser humano. Não existe só uma forma de ser humano, não existe só a forma que as pessoas concordam, que a sociedade concorda. Isso que sempre me deixou nesse limbo de antissocialidade, de antissociedade também, enfim. Essa forma como as pessoas acham que
E novamente, eu tô colocando palavras na boca dessa sociedade, não sei ao certo. Por um momento, eu já parei pra pensar sobre talvez eu me sinta julgada por eu julgar demais. E isso sim é uma verdade. Mas eu sinto isso. E se esse é um dos poucos sentimentos que eu ainda tenho, por que não encarar ele? O que eu sinto é uma pressão para que eu me torne social, para que eu entre na linha, para que eu faça as coisas da maneira como todo mundo faz, para que eu interaja, para que eu me exponha, para que eu mostre quem eu sou. Essa pressão me angustia, só que ao mesmo tempo eu vejo como ela pode ser útil, porque se eu não mostrar quem eu sou, ninguém vai se identificar comigo. Eu vou continuar achando que ninguém concorda com as coisas que eu tenho pra falar, só que na verdade as pessoas nem sabem o que eu tenho pra falar. Não tem como elas concordarem ou não com algo que elas desconhecem. Essa é a visão que eu tô tentando conceber na minha mente agora, ao invés da visão de que tá todo mundo me julgando por ser diferente. Na verdade, tá todo mundo sem entender o que eu sou, sem entender o que eu penso, sem entender a minha diferença, porque eu não mostro ela, porque eu não falo sobre ela, porque eu não exponho ela. Não é que as pessoas queiram, por conta própria, me julgar. É porque elas o fazem porque elas não me conhecem. Todo mundo tem medo do desconhecido. Não exatamente medo, mas talvez confusão. Ninguém sabe o que esperar, ninguém sabe o que vai estar ali. Então, a gente aprende que talvez seja bom evitar, porque nunca se sabe, né? É uma incógnita, onde pode ter tudo, pode não ter nada. Pode ter qualquer coisa, boa ou ruim. E exige muita coragem para se aproximar. Ao mesmo tempo que precisa de muita coragem para se afastar também. A zona de conforto para mim é ficar ali, parada, observando, vendo o que vai acontecer, sendo devorada por isso, sendo devorada pela realidade do que aconteceu, entendendo, sem esperar nada, com várias previsões falhas ou uma correta, porque é sempre assim. Tem várias possibilidades e só uma vai estar correta. Correta ou real. Não necessariamente a real é a correta. É a que eu desejo. Ela é só a real. E a que eu desejo também não necessariamente é a correta. É só a que eu desejo ali na hora, no momento. Com base na minha realidade, com base na minha interpretação, que é limitada. E aí isso me leva a outra reflexão. Sobre a realidade ser só um resumo de uma interpretação. É isso que eu penso. Porque tem vários pontos de vista, inúmeros, inúmeros. Uns que eu consigo apontar e outros que eu sequer tenho noção de que estão ali, mas estão. E eu já tô há meia hora falando e falando e falando, e eu sei que a qualquer momento que eu paro pra falar, isso vai acontecer. Então, o que que eu faço com toda essa fala? O que que eu faço com todos esses pensamentos? Eu deveria me expor mais? Eu deveria simplesmente
mostrar pra alguém, porque tudo que eu tô falando agora, se eu for ouvir depois, eu provavelmente não vou concordar. Ou vou concordar, mas vou achar que eu não falei da melhor maneira possível, que eu poderia ter falado direito, com um tom um pouco melhor, com mais sentimentalismo na voz, ou até mesmo com menos, por mais insensível que pareça. Bem, talvez nem esteja parecendo tão insensível assim, talvez seja só mais uma insegurança minha, mais uma paranoia. E aí eu penso, vou editar. Isso é um conforto, certo? Eu cresci nesse mundo em que a gente pode editar as coisas que fala, a gente pode escrever algo e apagar, ou até mesmo desfazer. Se tem algo que a gente não concorda, dá pra excluir. Excluir o passado. Colocar algo ali e depois fingir que nunca aconteceu. É muito fácil isso na geração atual. E eu não sei até que ponto isso fez com que eu me mantivesse cada vez mais dentro desse casulo de conforto. Eu realmente não sei o que pensar, eu não sei como terminar, eu não sei o que fazer com isso que eu tô falando agora. A princípio eu faria um vídeo, mas talvez nada disso cabe em imagens, nada do que eu falei tem uma representação gráfica, até porque se tivesse, talvez eu não estaria falando isso de olhos fechados. Talvez eu estaria olhando para algum lugar que me encantasse ou simplesmente para os gestos que eu tô fazendo com a minha mão enquanto falo, mas eu não tô. Como eu comentei no início, eu tô de olhos fechados e é disso que eu preciso para ficar confortável comigo. Ficar realmente sozinha, presa na minha mente. Com toda essa confusão que, conforme eu vou colocando para fora, vai se desprendendo, se desalinhando, se realinhando e se tornando menos confusa do que era no começo. Talvez eu deva colocar isso em um formato de podcast, mas eu não sei. Eu tenho tantas imagens, eu gosto de fotografar, de desenhar, de escrever, de pensar, de gravar. É como se eu tivesse tantos artefatos que eu pudesse juntá-los para criar algo melhor. Só que nessa tentativa eu acabo não fazendo nada, porque é muito complexo juntar tudo isso. Ainda mais agora que eu percebi que já tem mais de meia hora e provavelmente agora já tá beirando os 40 minutos. Como que eu vou buscar imagens para isso? Ou eu apago metade, ou eu edito para tudo caber, ou eu não faço, ou eu separo os meus pensamentos da minha fala. Não, os meus pensamentos das minhas outras formas artísticas de me expressar. Talvez o ideal seja um de cada vez, sem associações, sem tanta ligação entre um e outro, porque são sentimentos diversos, são sentimentos até que opostos quando eu gravo um vídeo e quando eu tiro uma foto ou quando eu escrevo. É diferente de agora, quando eu tô falando o que eu tô pensando. É outra forma de reflexão, é outra forma de me expressar. Talvez eu consiga, de algum modo, fazer isso de maneira
diferente, mas talvez seja até cansativo prestar atenção em tanta fala, ao mesmo tempo que em imagens eu não sei o que fazer. Agora eu já tô pensando sobre como eu vou expor o que eu tô falando agora, porque eu realmente quero fazer isso. E a memória do meu celular já não tá das melhores. Já tô com um aviso aqui dizendo que eu tô com pouca memória e agora eu tô gravando isso com 40 minutos. Eu não sei pra onde vai, eu não sei sequer se vai pra algum lugar, se o meu celular vai ter capacidade de salvar. E eu já tô pensando em como eu vou expor isso. Porque esse, essa, esse é o primeiro passo pra me livrar logo dessa zona confortável de desconforto. Me meter então na zona de desconforto com algum conforto que eu ainda nem sei qual é, porque eu não tô lá. E talvez tenha porque eu vejo fora de mim que ele existe, mas eu não aprecio porque eu não tenho coragem de fazer. Eu quero ganhar essa coragem, mesmo que ninguém saiba. Só o fato de eu estar gravando isso já significa muito pra mim, porque até então todos esses pensamentos que ficam aqui dentro de mim se mantêm isolados do mundo exterior e eu tenho vergonha de tudo que eu falo, da forma como eu falo, das palavras que eu uso, do tom que eu uso. Eu tenho vergonha de tudo. Eu tenho vergonha de coisas que nem importam pra ninguém além de mim. E por quê? Eu sei, eu posso falar que isso é um perfeccionismo paralisante, mas se eu envolver termos técnicos nessa reflexão, eu sei que não vou falar de maneira emocional, e é isso que eu tô tentando fazer agora. Falar de maneira emocional. Falar realmente o que eu sinto. Não só o que eu penso. Porque o que eu penso tá muito ligado ao que eu sinto. Só que ao mesmo tempo, as palavras que eu escolho jogar pra fora, elas só resumem a pontinha do iceberg do que eu sinto. Na verdade, os meus pensamentos são os meus sentimentos. E eles são muitos, diversos, conturbados. E sei lá, talvez essa seja a minha forma de sentir. Talvez não seja um arrepio, um frio na barriga, uma sensação de desconforto, uma expressão facial. Talvez seja um pensamento que eu tente racionalizar para não corromper, para não se mostrar vulnerável ou maligno ou benigno, ou sei lá, para não se mostrar imperfeito. Eu não gosto de me expor. Essa foi uma frase que eu repeti a minha vida inteira, mas isso é questão de gosto ou de necessidade, porque, como eu falei, se eu não me exponho, ninguém vai se identificar comigo. Se eu não exponho, ninguém vai saber o meu lado da história. As pessoas vão continuar se magoando com quem eu sou, da mesma forma que eu me magoo com quem elas são, simplesmente porque a gente não se entende. E eu sequer dou a oportunidade que elas, de fazer com que elas me entendam. Porque eu fico trancada nesse isolamento social, nessa antissocialidade. Eu já percebi que isso é prejudicial não só pra mim, quanto pros outros, quanto pra muitas pessoas que estão tentando entender o que passa na mente de uma pessoa assim, que ficam nesse desespero e nessa angústia e consideram que pessoas dessa forma, que agem dessa forma, são simplesmente ruins, são simplesmente
malignas e o fazem por mal, quando não é verdade. A maioria das pessoas só estão confusas e ninguém sabe o que o outro está sentindo. Ninguém entende de fato, nem a si mesmo, como poderia chegar ao ponto de entender o outro. As pessoas são prepotentes dessa maneira, de acharem que sabem mais sobre as outras pessoas do que elas mesmas, sendo que elas não sabem nem o suficiente sobre elas mesmas para saberem sobre os outros. A gente não sabe muita coisa e fica tentando entender coisas novas sem antes ter entendido sem antes ter entendido as anteriores. Isso faz com que, no fundo, a gente saiba superficialmente sobre nada. E eu não gosto mais de usar essa palavra a gente quem? Eu tô falando por mim, mas na verdade eu sei que tem muitas pessoas que pensam similar a mim. Por mais que eu tenha conhecido poucas na vida, porque, exato, a gente não é de socializar. Eu sei que elas estão ali, eu sei que elas entendem o que eu tenho pra falar, e eu quero que não só elas entendam, como todo mundo, como qualquer outra pessoa que queira entender, que esteja disposta a entender, entenda também. Não é por mal. Acho que ninguém vive por mal. Talvez essa seja uma visão utópica, não. É uma experiência própria de uma pessoa que já cometeu várias coisas que não foram consideradas boas pelas outras pessoas, mas que o fez por sequer saber que isso seria prejudicial, sequer saber que isso seria algo ruim de ser feito. Por ter uma opinião, por ter uma ideia, por ter uma visão de mundo diferente e não conseguir se expressar de maneira a ser entendida. É isso que eu busco agora. Me expressar de maneira a ser entendida e terminar isso antes que o meu celular termine por conta própria, porque eu não tenho memória suficiente, realmente não tenho. E o que eu vou fazer? Tudo isso que eu já falei. Jogar fora? Não sei. Sei lá. Eu não preciso sequer terminar isso da melhor maneira possível, porque eu não pretendo ter essa gravação como a última gravação que eu vou fazer. Pelo contrário, essa é só a primeira. E nem é realmente a primeira, eu já fiz isso em outros momentos, mas não tive coragem de mostrar pra ninguém. No máximo pra um amigo próximo que se identificou, mas simplesmente só viu o que ele já estava acostumado a ver em mim. Ele já sabia, ele já é similar a mim, mas ele só faz parte da minha zona de conforto, como todas as outras coisas que já estão aqui. Eu quero ficar desconfortável e achar conforto no desconforto e perceber o desconforto do que eu atualmente vejo como confortável. Aliás, eu já tô percebendo, mas ainda assim é difícil se desvincular disso. Eu não sei por onde começar, não sei como parar o que eu já comecei, o que eu não comecei. Não sei nem porque eu penso sobre isso antes de ter algo completo. Eu só sei que é isso aí. Eu deveria simplesmente terminar de uma forma, de qualquer maneira. E o meu ímpeto de terminar isso no momento exato faz com que eu nem queira escolher a melhor palavra, o melhor término, mas o melhor momento, o melhor número ali no contador pra dizer que eu terminei aos 50 minutos e sei lá. Toda essa complexidade se resume a um mero toque, com números, com lógica, que fez com que eu encontrasse um limite em algo racional. Um minuto, um segundo, um número, um tempo.
que vai fazer com que eu termine toda essa reflexão, porque, como eu falei, cresce exponencialmente, cresce de maneira ilimitada. E se eu não achar um motivo para terminar, ele nunca vai vir. Eu vou poder ficar aqui falando para sempre, até sei lá, eu desmaiar e esse vai ser o motivo. Morrer de fome aqui agora. E esse vai ser o motivo pelo qual eu terminei. Não, eu preciso conscientemente encontrar um. E a minha conscientização faz com que eu esteja olhando agora para os segundos contando e em 9 segundos eu vou terminar. E vai ser isso aí. Eu simplesmente vou terminar porque deu 50 minutos e 50 segundos.